falo pra vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre marketing. E aí eu fiquei pensando assim, gente, como que eu vou começar a falar de marketing, né? A gente ouve tanta coisa sobre marketing hoje em dia. É um tema tão comum, tão difundido, e ao mesmo tempo eu tenho a impressão que as pessoas não sabem o que é o marketing, né? Na sua essência, né? Aquela perguntinha, o que é marketing? Como que você responderia o que é marketing? E para quem não sabe, eu dei aula de marketing quando eu morei em Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe. E uma dificuldade muito grande que eu tinha era de fazer os alunos pensarem sozinhos, né? Ter esse pensamento crítico enraizado neles. E teve uma vez que eu dei uma prova que era um estudo de caso. Era só um estudo de caso, não tinha pergunta. E, gente, eu fui quase, assim, morta em sala de aula. Porque os alunos ficavam falando assim, como não tinha pergunta? Professora, como não tem pergunta, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E eu falei, você tem que descobrir o que fazer. Você tem que ler o texto, interpretar e descobrir o problema. Qual é o problema aqui? Você consegue visualizar um problema nesse estudo de caso? Você consegue visualizar uma solução para esse problema? Eu não preciso te indicar. Porque quando você estiver no mercado de trabalho, ninguém vai te indicar o problema, querido. Você tem que descobrir sozinho. E quer saber, não deu certo, foi péssimo, reclamaram pra caramba, não deu certo a minha ideia, porque a gente não tem essa cultura de um pensamento crítico, né? Isso acontece muito em marketing e na nossa área. Vem alguém e fala, algum guru da vida e fala, é isso que você tem que fazer. E você vai lá e fala, é isso que eu tenho que fazer. E as pessoas acham que vai ser a solução da vida e as vendas vão bombar. Não vão, gente, porque o marketing, por mais que você tenha N teorias e estratégias, ele é muito único para cada negócio. E se você não entende isso, não tem guru, não tem papa, não tem reza braba que vai fazer esse cenário mudar, tá? Então, o que é então o marketing? O marketing é um processo, né, de ações coordenadas que visam atrair, converter e reter, tá? Então, são ações que visam vender, fidelizar, certo? E também te dar mais visibilidade. Então, assim, são ações que quando fazem sentido com a tua estratégia, com a essência da tua empresa, vão te dar mais clientes, vão gerar mais vendas, esses clientes vão voltar mais satisfeitos, vão indicar para outras pessoas e você vai conseguir usar essas ferramentas para ter mais visibilidade, que para outras pessoas conheçam você e esse ciclo todo recomece, tá? Perfeito, legal, todo mundo sabe o que é marketing, agora faz sentido, né? Manda um coraçãozinho aí se fizer sentido, por gentileza. E aí, como que você começa a pensar em marketing, tá? O que eu preciso saber inicialmente para começar a pensar em marketing? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quem é o seu cliente? Gente, seja persona. Para quem você vende? Quem é essa pessoa que você vende? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber muito bem quem é esse seu cliente. Por quê? Porque isso vai definir onde você vai usar as suas estratégias, fazer definir seu posicionamento em marketing, onde você vai estar. Né? Que ferramentas você vai usar para vender? Então vamos lá. Quem já tem um tempo aí de agência consegue levantar os dados dos clientes aí dos últimos 6 meses que seja, não consegue? Todo mundo que faz um contrato minimamente bem redigido sabe a idade, né? Sabe a cidade que essa pessoa mora, se ele é casado ou não. Você consegue ter uma ideia de quanto que ele gastou, né? Obviamente você sabe quanto ele gastou na última viagem, quais são os hobbies, o perfil desse cliente, né? Então, assim, você consegue colocar isso numa planilha em Excel, gente. Planilha em Excel, coloca lá idade, sexo, estado civil, e você já vai ter pelo menos um breve resumo aí de quem é o seu cliente, tá? Quem não tem nenhuma base, nossa, eu tô começando agora, eu nunca vendi pra ninguém. Aí você vai ter que começar uma estratégia realmente do zero, focando em quem você quer atingir, tá? Outra coisa que a gente não faz também você já perguntou pros seus clientes de onde que ele veio? Por exemplo, ele veio do Instagram,
Ele veio de uma indicação? Ele veio do Facebook? Né? Ele veio, de onde que ele surgiu? Como que ele conheceu o seu trabalho? Isso também faz parte do entendimento do seu público. Você vai entender qual é a ferramenta que te gera mais pedidos de orçamentos, mais contatos, tá? Vai anotando tudo isso daí, tá, gente? Anota tudo. Eu tô rindo da Natália e do Thiago aqui, dois bobos. Outra coisa, você também pode fazer até uma pesquisa no Instagram. A gente tem essas ferramentas hoje em dia, não tem? Como que você conheceu a nossa agência? Põe aqui na caixinha de pergunta, né? De qual cidade que você é? Coloca lá as alternativas. A gente consegue usar o Instagram também. O que é importante saber é que você não pode usar o Instagram como sua única fonte de pesquisa para conhecer seu público, tá? Você tem que usar várias outras ferramentas. O ideal, obviamente, seria fazer uma pesquisa, né? Mas pesquisas geralmente são caras e ninguém tá podendo gastar, ninguém tem agência grande para gastar, não faz sentido. Mas você consegue usar esse tipo de ferramenta para entender para quem você tá vendendo. Quem é essa pessoa? Da onde que ela vem? Né? Isso é importante até para você direcionar tudo que você tá fazendo em relação ao marketing. Tá? É a mardita da persona que a Aline também fez live e comentou uma série de coisas. Além do seu público, me fala se tá muito rápido, tá, gente? Porque eu tenho uma porrada de coisa para falar. Então, se tiver rápido, vocês falam aí, tá? Então, além do seu público, você tem que conhecer para quem que você tá vendendo, com quem que você tá falando. Só vou voltar no público rapidinho. Tem muitas pessoas, tem muitas agências que vendem para pessoas mais velhas, tá? Pessoas mais velhas têm um padrão, um comportamento diferente das pessoas mais novas. Então, geralmente, ele tá no Facebook, ele não é tão online, você tem que fazer outras ações. É diferente se você vende para um público mais novo, mais antenado, que tá no Instagram. Então você tem que entender que às vezes o que o seu guru fala que é a última tendência do marketing digital não vai servir para o seu público porque você já conhece ele. Então fica muito mais fácil de você perceber às vezes que o que o outro está falando é uma abobrinha sem tamanho, não vai servir para o seu negócio, porque você conhece, tá? Então isso é super, super, super importante. Então vamos lá, além do público, você tem que conhecer o teu mercado, tá? Quem aí já fez uma pesquisa de mercado? Ou tem ideia do que seja uma pesquisa de mercado? Não? Vou esperar vocês responderem aí pra mim. Gente, essa é a live com mais pessoas do Go Agentes. Ó, tem 137 pessoas online. Caramba! Então vamos lá. O que é uma pesquisa de mercado? É você entender quais outras empresas estão presentes no mesmo mercado que você atua, tá? Então, por exemplo, quando eu fui abrir a Go Viagens, eu queria saber como que era o mercado de roteiro personalizado. A Go sempre trabalhou com roteiro personalizado, eu nunca atuei em outra área. Então, desde da concepção do meu negócio, eu sabia que eu queria trabalhar com roteiro personalizado. E para isso, eu precisava saber como que era o mercado de roteiro personalizado no Rio, no Brasil, enfim. Então eu comecei a pesquisar na internet, agências de roteiro personalizado, fui no Instagram, agências de roteiro personalizado. Por quê? Eu preciso saber se o meu mercado está saturado ou se não tem ninguém atuando. Eu preciso saber o que minha concorrência faz, né? O que minha concorrência faz? O que eles estão inovando? O que eles estão fazendo diferente? Como que eles entregam o orçamento? Né? Eles cobram a consultoria? Não cobram? Como que é esse processo? Isso é fácil de você fazer, não é complicado. Gente, hoje em dia a gente tem grupo no WhatsApp. Você pode fazer uma pesquisa de mercado no grupo do WhatsApp que você tá, né? Tá tendo uma integração aí do trade muito forte. Então, assim, é importante você conhecer o seu mercado para você saber se o seu produto tá bem desenhado, se o seu produto é diferenciado ou não, se o seu produto já tem um monte aí e você não tem diferencial competitivo nenhum. Então, esse processo de conhecer os outros players é fundamental para futuramente você definir a sua estratégia e como vai ser esse seu posicionamento, tá?
Eu poderia falar isso com vários termos rebuscados, né? Mas eu acho que aqui eu gosto de falar de agente para agente, né? Eu sou uma pessoa que trabalhei muito com marketing multinacional, dei aula disso, poderia citar vários livros que tem aqui, mas eu gosto de falar de agente para agente como a gente põe na prática, né? Como que isso é na prática e de uma forma realista. Porque qual é a realidade das agências hoje em dia? A gente está sem caixa, a gente está sem verba. Você não tem um dinheiro para fazer altos investimentos, mas tem estratégias que você pode fazer, que você pode implementar e que vai te ajudar a definir um posicionamento futuro. Agora é a hora de você parar, olhar o seu negócio, identificar o que não está bom, identificar quais são os seus pontos fortes para poder voltar da pandemia muito mais bem estruturado para atender essa demanda reprimida de milhares de pessoas que ficaram sem viajar no primeiro semestre. Gente, Lívia Kotler, Kotler é referência, da referência o pai do marketing, então me sinto honradíssima. Peraí que eu tô virando minhas folhas, tá? Existem também outras ferramentas que te ajudam a organizar todos esses dados que você coletou. E uma delas é o CRM. Hoje em dia a RD Station tem inclusive um CRM gratuito, você pode baixar no site deles, você coloca todos os dados dos seus clientes e eles te dão inclusive relatórios sobre os dados desses clientes. É muito mais fácil e prático, inclusive, do que você ficar colocando tudo numa planilha, tá? Graças a Deus eu comecei a fazer isso. Precisou vir uma pandemia para organizar realmente os meus processos, tá? Outra coisa, deixa eu virar minha página, peraí. Quando você entende, então, o seu público e o seu mercado, tá? Você vai saber para quem você vende e onde você está inserido. E aí uma luz vai se abrir na sua cabeça e as coisas vão fazer muito mais sentido. Porque você vai saber, né? O que não tá bom, o que tá legal. E a gente pode falar, por exemplo, as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças, tá? Você vai enxergar o seu posicionamento como um todo no mercado. E aí você... Vou parar aqui rapidinho. É o RD Station, o nome do CRM gratuito. Obrigada, meninas. Voltando. Então você consegue visualizar de uma maneira muito macro e ampla como você tem que se posicionar. E é aí, meu povo, que o marketing vai começar a entrar. Entendeu? Então você precisa fazer uma série de ações antes de realmente começar a implementar o marketing. Então, por exemplo, antes de você começar a fazer um monte de post, vídeo no YouTube e não sei o que lá, você tem que ter uma estratégia e tem que definir seu posicionamento. Senão, como você vai saber que isso está dando resultado ou não? Ou então você vai começar a atrair um público que não é o que você quer, não é o que você está preparado para atender. Certo? Então, beleza. Eu quero fazer fazer um outro contexto com vocês também, para vocês entenderem como que eu quero falar de marketing. A RD tem uma versão gratuita, né? Obviamente tem muito menos recursos que a paga, mas tem sim uma versão gratuita, tá? Já dá para você começar a ter um processo de CRM, tá bom? Outro ponto, vamos lá. Se a gente lembrar como que era o nosso cenário há uns 15 anos atrás, tô ficando velha, como que era o processo da comunicação e do marketing das marcas, né? Você sentava na frente da TV e você recebia aquela informação, né? Você recebia aquela propaganda pronta. Você não tinha o poder de escolha, né? Você tinha o poder de escolha de pegar o controle e mudar o canal, mas você não tinha muito poder de escolha e você não participava daquela comunicação, né? Então as grandes marcas simplesmente traziam aquela mensagem e colocavam ali para você no seu cérebro. As nossas referências, né, em termos de comunicação e conteúdo, era a TV, o jornal, as revistas. A gente era simplesmente um espectador ali no processo de comunicação. E hoje tá todo mundo quieto, tá tudo bem aí? Manda um oi aí, não caí não, né? E hoje em dia, o que acontece? A gente tá aí no que dizem que é o marketing 4.0.
que é o consumidor também faz parte do processo de comunicação. Ele também gera conteúdo, né? Ele tem muito mais participação ativa no que ele quer ver, no processo de decisão de compra dele, no que ele vai consumir. Ele está muito mais crítico em relação a tudo isso. Então, as empresas precisaram se readaptar para esse novo processo, onde a gente tem, por exemplo, os influencers, né? Qualquer um pode ser influencer e ser um representante de uma marca, né? Quando que há 20 anos atrás vocês iam estar sentado aí com o seu celular na mão, vendo uma pessoa, eu, Lívia, que tem uma agência com cinco pessoas, né, que façam um trabalho diferente, falando para vocês como que vocês podem destacar a sua agência no mercado? Isso nunca ia acontecer, porque eu ia ser completamente irrelevante nesse processo de comunicação. Eu nunca ia ter dinheiro para anunciar, por exemplo, num canal, aparecer numa revista, isso nunca ia acontecer. Mas hoje em dia, com a internet, eu pude conquistar, né, e construir a minha autoridade. E hoje tem um monte de pessoa aí me ouvindo. E você pode fazer isso como empresa também, né? A gente tem os blogueiros de viagem. Então, assim, hoje em dia você tem interatividade nesse processo de comunicação. O consumidor quer fazer parte, né? Por isso que a gente sempre fala, é aquela velha frase, né? Aquela velha nova frase. Pessoas agora compram de pessoas, né? É irrelevante agora você fazer um anúncio na Globo, numa revista que seja. Às vezes você tem um posicionamento online muito mais claro, muito mais efetivo. Isso foi bom para quem? Para as pequenas empresas, para nós, agentes de viagem, né? A gente pode gastar muito menos agora para fazer marketing. Quais eram as opções antes? Você anunciava num jornal local, numa revista local, você fazia um outdoor, coisas assim. E hoje em dia você tem uma gama de ferramentas imensa que você pode usar para ter relacionamento com o seu cliente. Certo? Manda coração aí se tá certo, tá? Vou arrumar meus trem aqui, peraí. Pronto. Beleza? Então a conectividade transformou as relações de consumo. E como que a gente pode tirar proveito disso, nós como agência de viagem? A internet também trouxe aí os nossos concorrentes, né? Eu já falei isso em outras lives. Nós temos aí as OTAs ou as OTAs, whatever. Então, o que elas oferecem para o cliente? A possibilidade dele organizar a viagem dele sozinho, dele ser uma autoridade. Quantos clientes que a gente tem que não falam, eu gosto de organizar minhas viagens, e que falam isso com orgulho, né? Eu sei organizar minhas viagens, eu que organizo. Então, assim, os agentes de viagem agora precisam se posicionar de uma forma diferente e mostrar que nós somos a autoridade. Por mais que você... Eu já falei isso, inclusive, para clientes, tá, gente? Por mais que você saiba organizar a sua viagem, o que é maravilhoso, quem é a profissional e quem estuda para isso sou eu. Quem vai evitar você ter perrengue, furada, cilada? Sou eu, tá? Então, assim, não é OTA nenhuma que vai fazer isso. Quem vai te indicar um hotel sensacional, um restaurante maravilhoso, aquele guia incrível? Sou eu, querido. Sou eu. Que estudo pra caramba. Então, eu sou autoridade. E fica aqui um desabafo. Tá na hora dos agentes de viagem colocarem como protagonista. Como protagonista. Eu sou a autoridade. Eu sei do que eu tô falando. E eu vou falar isso pro cliente. Eu vou explicar isso pra ele. Com todo o amor, carinho e delicadeza que a gente tem, tá? Não é pra sair tiro, porrada e bomba, não. O atendimento tem que ser de excelência, tem que ser cuidadoso e tem que ser atencioso. Mas mostrando que você é a autoridade no assunto. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar que eu dei uma fugidinha aqui do meu tema. As relações de consumo, gente, vão muito além dos likes e dos seguidores, tá? Vai muito além. Eu vou falar do marketing offline também e do marketing online. Tem uma frase que eu li de não sei quem, mas eu levo pra minha vida.
Quem quer seguidor é adolescente. Eu quero cliente, tá? Então, eu me posiciono tanto na internet, com os meus clientes, que seja. Travou, gente, ou só travou pra Mônica? Dá um ok aqui pra mim, que eu vou ver se eu consigo entrar aqui na internet pra saber se travou. Travou ou não? Não, tô me vendo aqui no computador. Não, tá tudo certo. Então, guardem isso pra vida. Quem quer seguidor é adolescente. Eu quero cliente, tá? Então, assim, por mais que seguidor te dê uma autoridade, te dê um status, quem paga as suas contas é cliente. Então, toda a sua estratégia tem que ser elaborada para você vender, tá? A gente tá aqui pra vender. Aline, melhor ainda se for seguidor que compra. Maravilhoso. Mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Então, o posicionamento e a estratégia é super, super importante. Voltando para as OTAs. Quem estava em outras lives minhas já ouviu isso. O que as OTAs fazem? Né? Elas entregam rapidez, um produto rápido. Ele entra, pum, 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 passou o cartão, comprou, chegou o voucher no e-mail, certo? Elas entregam também facilidade, é uma navegação fácil, é um site objetivo, tranquilo. E muitas vezes entregam preço. Se você está entregando a mesma coisa que uma OTA, alguma coisa está errada na sua estratégia. Porque é muito difícil de uma agência pequena competir de igual para igual com uma OTA, né? Então o que a gente tem que fazer é ir para o caminho inverso. Se eles estão entregando rapidez, facilidade e preço, eu vou entregar personalização, eu vou entregar atenção, eu vou entregar cuidado, tá? Eu vou entregar um atendimento único e eu vou entregar a minha autoridade e a minha experiência, tá? Então, para as agências pequenas que querem fazer diferente, eu acho que esse é realmente o caminho ideal para você seguir, tá? Por isso que o marketing de conteúdo, que eu conversei tanto com a Aline, é tão importante, tá? Porque se a gente continuar batendo na tecla do preço, lâminas de preço, preço, qual vai ser a sua diferença em relação a uma OTA? Nenhuma. Beleza? Então tá. Tô tirando aqui minhas paginazinhas. Então vamos lá. Pensando nessa estratégia de diferenciação, é aí que eu, Lívia, acredito muito no roteiro personalizado, porque ele entrega tudo isso, né? Ele entrega a personalização, ele entrega o cuidado, ele entrega uma viagem única e ele entrega algo, um produto que o cliente não vai achar na internet, tá? Não tem uma OTA que faça roteiro personalizado como a Go Viagens faz. Não tem, tá? Que bom que não tem. Porque esse é o diferencial da minha agência. Esse é o grande destaque da minha agência, né? E isso foi construído, né, efetivamente ao longo de 5 anos, tá? Que foi a grande virada aí da agência. O roteiro personalizado, ele te permite fidelizar o cliente. Você tem muito mais conteúdo para fazer marketing com ele. Eu tenho provas sociais, que são os relatos dos meus clientes, as fotos dos meus clientes. Quem entra no perfil da Go vai ver a foto de um monte de cliente nosso viajando. A gente tem até um nome para isso, é Momento Go Viagens, tá? Então, as pessoas viram e falam, eu quero o meu Momento Go Viagens, né? Porque a gente tem essa fidelização, esse sonho, essa vontade de viajar com a gente. Isso é fundamental. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco, antes de eu entrar nas ações de marketing online e nas ações de marketing offline, acho que agora já ficou um pouco mais clara a questão de posicionamento e estratégia, né? Eu queria contar um pouquinho para vocês a jornada do cliente, que nada mais é do que o maldito funil de vendas que todo mundo já ouviu falar, né? O que é isso? Vamos entender, porque é nessa jornada do cliente que muitas vezes o online e o offline podem se fundir ali e fazer sentido para vocês. O Thiago, o marido, né, ele fez um vídeo sobre anúncios pagos no Instagram e no Facebook, e ele também compartilhou um pouco dessa jornada que a gente sempre conversa aqui em casa, tá? Então vamos lá.
A jornada do cliente começa no inconsciente dele. Então vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que trabalha muito, ela tá muito cansada, ela tá sobrecarregada, e nessa pessoa há um desejo de um descanso, né? Há uma necessidade de parar um pouquinho e relaxar, tá? Esse desejo tá ali nela. Faz parte do dia a dia dela, todo dia que ela acorda, ela fala, cara, eu preciso de um tempo pra mim. E aí, ela pode estar vendo um post interessante no Instagram e dar de cara com um hotel bacana. Ela pode ler um texto no LinkedIn sobre o estresse e a necessidade de você ter uma pausa, como isso é importante para sua saúde. Ela pode ver um anúncio no YouTube sobre um destino bacana. E esse instinto, sabe, essa coisa que ela tem aqui no peito de parar, vai virar uma vontade, vai virar uma necessidade, vai virar uma dor. E é nesse momento que ela vai perceber, putz, eu preciso de férias. Eu preciso organizar umas férias pra mim. Isso virou uma necessidade, tá? Que ela precisa encontrar uma empresa que atenda essa necessidade pra ela, tá? Então vamos lá. E aí ela vai atrás de alguém que possa resolver essa dor dela. E aí ela pode descobrir isso de N formas. Ela pode comentar com uma amiga e falar pra essa amiga que ela precisa viajar, tá estressada, precisa de férias. Essa amiga vai falar, olha, nossa, eu viajei com uma agência, ela é muito boa, vou te indicar. Olha o offline aí. Ou ela pode estar deslizando ali o feed dela, dar de cara com um anúncio patrocinado da sua agência. E falar, opa, eu tô precisando disso. Ou então, ela pode ir num evento, né? Convidaram ela para um evento sobre viagens. Nossa, é tudo que eu preciso, vou nesse evento, tá? Ela pode ir numa feira, numa palestra. Então, assim, tem formas online e formas offline desse cliente encontrar você, tá? Beleza. Ele encontrou você, provavelmente ele vai te mandar um e-mail, ele vai te seguir no Instagram, no Facebook, ele vai criar uma conexão com a sua empresa. É nesse momento que o seu cliente entrou no seu funil de vendas, tá? No momento que ele entra no seu funil de vendas, ele vai começar a consumir o seu conteúdo e ele vai se identificar com o seu conteúdo. E aí a gente abre um parênteses. Por isso que é tão importante que as suas redes sociais, que o seu site, seu blog tenha conteúdo. Porque no final é isso que o seu cliente quer. Ele quer ver matérias interessantes, fotos interessantes, ideias interessantes, dicas interessantes. Ele não quer ver só uma lâmina de preço cheia de informação, de letrinha desse tamanho e preço, de coisas que muitas vezes ele não tá a fim de pesquisar ali, entendeu? Ele tá num momento tranquilo dele. Então, olha como o conteúdo e o posicionamento são importantes também para que o seu cliente entre no seu funil e fique no seu funil de vendas, né? Que ele se identifique com a proposta da sua empresa e veja que você pode resolver a dor dele. Tá fazendo sentido? Manda um coração aí enquanto eu bebo água só um pouquinho. Beleza? Vocês estão muito quietos, gente. Tô ficando nervosa. Manda um coração, pelo amor de Deus. Jesus, fico nervosa que vocês querem desse jeito. Parece que eu tô falando sozinho, que vocês largaram o computador, foram jantar, foram ver novela e eu tô aqui falando sozinha. Que nervoso. Então, beleza, voltando. No momento que o cliente tá ali no meio do seu funil, ele vai começar a consumir o seu conteúdo, ele vai pedir aquele orçamento. E aí vai entrar o seu atendimento de excelência, vai entrar toda a sua experiência, vai entrar aquele orçamento maravilhoso que eu mandei o modelo no WhatsApp e no Telegram hoje, ó, tá vendo? E quando ele recebe aquela proposta de venda, ele fala, meu, que lindo, que foto linda, que hotel lindo, ele entendeu o que eu queria, isso que eu quero férias, eu quero descansar, eu quero aproveitar. Então vocês estão vendo que como tudo vai fazendo sentido, como tudo se encaixa? A gente falou de posicionamento, a gente falou de estratégia, a gente falou de mercado, a gente falou de público, né? A gente falou de atendimento, a gente falou de um orçamento matador. E vocês estão vendo como tudo está se encaixando? E faz uma luz e o cliente fala, é isso que eu quero. Entendeu? Então é nesse momento que você encanta ele.
porque você atendeu uma necessidade dele. Você entendeu o que seu cliente precisava e fez isso com excelência do começo ao fim do processo. Beleza? E é aí que você vai converter isso em vendas, tá? Porque você teve um conjunto de fatores que encantaram o seu cliente, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso, então, na prática, né? A gente já aprendeu a fazer um atendimento bacana, eu já aprendi que eu tenho que entender meu público e o meu mercado, que eu tenho que elaborar um posicionamento para minha agência, saber com quem que eu quero falar, ter um orçamento, um arquivo de um orçamento muito bonito, estudar, pesquisar, ter fontes de pesquisas, me atualizar sempre, beleza? Sem isso, não tem Instagram que faça milagre. Não tem anúncio pago que faça o milagre das vendas. Porque ele pode até entrar no seu funil. Pode entrar no seu funil. Mas se você não tiver um atendimento, uma proposta, um diferencial bom, ele vai embora rapidinho. Tá? Então, isso é super importante que você atue em várias áreas. E que essas áreas se conversem para no final você ser uma empresa diferenciada. Por isso que marketing de diferenciação não é tão simples, né? Por isso que é um trabalho que exige tempo, né? Que exige dedicação. E é por isso que criei a mentoria e o curso que eu vou explicar no aulão de 1º de junho. Porque é algo que você não vai aprender no Instagram, o passo a passo, a prática. E não é algo que se aprende só. Voltei? Tá? Voltou aqui. E não é algo que eu nem consiga passar no grupo de Telegram. A gente dá muitos insights, muitas ideias, mas ainda tem bastante coisas que precisam ser feitas com uma mentoria, com exercícios práticos, enfim. Se você faz muitas cotações e tem uma baixa conversão, né? Se você cota muito e vende pouco, alguma coisa nesse processo que eu comentei com vocês, né? De análise do mercado, entender o seu público, definir seu posicionamento e suas estratégias, ter um atendimento, um orçamento, blá blá blá, alguma coisa tá errada nesse caminho. Alguma coisa tá errada. Por isso que quando as pessoas me mandam um WhatsApp falando, Lívia, eu faço isso na minha agência, o que eu faço? Eu falo, não sei, eu preciso entender o que você tá fazendo primeiro. E eu não vou entender isso numa mensagem de WhatsApp. Preciso entender o processo, preciso diagnosticar a sua agência. Porque alguma coisa nesse caminho não foi bem executada, tá? Porque quando você faz isso, você consegue converter muito mais vendas, e eu te digo isso com propriedade, tá? E eu tenho certeza que tem outras agências aqui também que podem falar isso, beleza? Então, se isso não tá acontecendo, você tem que rever exatamente o seu público, o seu mercado, sua estratégia, seu posicionamento, ok? Porque isso tudo vai influenciar no processo de compra do seu cliente, tá? E é agora que eu vou falar sobre as ferramentas de marketing online e de marketing offline e como elas se complementam, tá? Instagram é importante, é a onda do momento, estrelinha? É a onda do momento, estrelinha, uhul. Mas tem muitas outras ações que você pode fazer e que podem levar a sua agência para um outro patamar. E eu te digo de causa própria. O que me levou a Go para um crescimento muito grande foi quando eu comecei a investir muito mais no offline, né? Eu já fazia um online legal, já tinha ações, mas eu comecei a me destacar no mercado quando eu comecei a dar atenção para o offline também, porque eles se complementam, tá? Então, vamos falar do online primeiro, que eu vou deixar vocês no offline de suspense. Queria que tivesse umas musiquinhas aqui, sabe? Tipo... Tum, 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 tum. Beleza. Então, vamos lá. A gente tem várias ferramentas de marketing online, certo? Vamos falar do Instagram, que é o queridinho do momento. Das lives. Então tá, o Instagram, ele é conhecido mais por ter um público jovem, né? Um público que consome muito conteúdo, que quer fotos, né? Que quer fotos bonitas, que quer informação ali prática.
Então, ele é super, super importante, gente. Faz mais ou menos uns 2 anos a gente começou a receber muito orçamento pelo Instagram. Mas por quê? Porque eles veem a fotinho ali do hotel, vê o cliente lindo, maravilhoso, naquela praia paradisíaca, eles falam, eu quero isso. É o desejo, entrou no funil, entendeu? E aí eles mandam direct. O legal do Instagram também é que você tem muita interatividade agora, né? Ele pode te mandar mensagem, ele pode comentar, ele pode participar de enquete, de pesquisa, você pode fazer brincadeiras, você pode fazer joguinhos. Então, quem não fica horas e horas ali no dedinho, no feed, né? Quem não fica? Eu gostaria de não ficar quando eu acordo. Às vezes eu fico lá, tempão, olhando, consumindo aquilo, né? Quantas marcas você também não conheceu pelo Instagram? E quantas marcas você deixou de gostar por alguma coisa que ela fez no Instagram, tá? É super, super importante, mas não é o salvador da pátria, nem a única ferramenta que você pode usar para vender. Você tem também o Facebook. Tem muito público que usa muito mais o Facebook do que o Instagram. Público mais velho, tem muitas pessoas acima de 40, acima de 50 que preferem o Facebook, né? Querem compartilhar as coisas, querem textos mais longos, não é tanta foto, nada disso. Ele quer, às vezes, uma leitura, né, mais ampla ali do conteúdo. E muitas vezes, se você usar mais o Facebook, você vai ter mais conversões, mais leads, mais contatos do que se você usar um Instagram, tá? Então, por isso que é importante você conhecer o seu público. Você tem também o LinkedIn, gente. Eu vejo pouquíssimas agências usarem o LinkedIn. Inclusive, a Gol não usa o LinkedIn. E a gente deveria usar se estiver de acordo com a sua estratégia, né? Por exemplo, quem atua muito no corporativo, tem muitos executivos lá, né? Você pode escrever artigos, você pode falar de tendências do turismo, e o LinkedIn pode sim te agregar muita, muita coisa. Eu já penso em várias coisas que eu posso fazer com o LinkedIn aí, principalmente no pós-pandemia, né? Eu acredito muito que o mercado corporativo vai ser um dos que vai se recuperar mais rápido, porque as pessoas muitas vezes precisam se locomover para outros locais, precisam estar em outras cidades, isso muitas vezes eles não podem esperar, porque é o trabalho, é a empresa, enfim. Então o LinkedIn também é uma ótima ferramenta se estiver de acordo com a sua estratégia, né? Com o seu posicionamento. Não adianta entrar lá fazer por fazer e se isso não está de acordo. Se você vende pacote, circuito, que muitas vezes esse público não vai comprar, tá? Você tem também blogs. Gente, blog é muito bacana e a gente tem muitos clientes que chegam na Gol por conta do blog. Porque, por exemplo, o site da Gol não tem muita relevância no Google, né? Mas o blog, como a gente tem matérias muito específicas, isso traz o cliente e ele entra no site, manda um pedido de orçamento. E a gente já teve pedidos de orçamentos fechados por conta do blog, tá? Então é importante. E é fácil, não é difícil você ter um blog. Você escreve um texto, põe dica de um hotel, de um destino bacana. Você pode aprofundar o conteúdo muito mais do que você faz no Instagram. E você pode usar o post desse blog para jogar no seu Instagram, para jogar no seu Facebook, e tudo vai se conectando, entendeu? Então, eu acho super, super bacana o blog pra gente dar um retorno bem legal. Antes eu tinha uma agência que escrevia pra mim no blog, mas na pandemia eu cortei esses contratos e eu mesmo que tô escrevendo, tá? O blog é fácil de usar, é super, super fácil. Então, eu recomendo muito. Eu gosto muito também de site, eu defendo que as agências de viagem precisam ter um site pelo motivo de que hoje em dia as vendas são muito online, né? Então, assim, é importante que, por exemplo, ele pelo menos saiba que você tem um site, tá? Por quê? Quando eu vou pesquisar, por exemplo, uma empresa para fazer um passeio para um cliente meu, se essa empresa não tem um site, eu já fico com o pé atrás. Eu falo, opa, por que ela não tem site? Por quê? Né? Eu já acho estranho. Então o site traz algo que é a confiabilidade, né? Você tá online, você tá ali se expondo, então já dá uma cara de uma empresa séria, né? Então eu acho muito importante ter um site. Gente, pode ser um site simples, com pouco recurso, falando o que você faz, seus produtos diferenciais, foto de cliente, acabou.
sabe? A gente tem N ferramentas aí fáceis, tem o Wix, não sei como se pronuncia direito, mas o meu site é dele, não é a melhor ferramenta para otimização de buscas no Google, eu sei disso, mas tá ali, tá ótimo. Então, assim, beleza. Eu tô vendo muitas pessoas falando, nossa, haja conteúdo, haja conteúdo. Gente, vocês têm que ter uma estratégia, né? Não dá pra reclamar que não tem venda e não ter uma estratégia e não fazer nada. Nada vai continuar acontecendo. Então, por exemplo, você pode ter um blog, escrever o texto do blog, usar o que você escreveu no blog pra diminuir o tamanho do post e jogar no Instagram. Você tá aproveitando o que você pôs no blog pro Instagram. E depois você joga no Facebook. Pronto, você já criou uma estratégia de conteúdo, né? Você não precisa ficar criando várias coisas. Faz um planejamento mensal do que você vai postar. Então, assim, é questão de planejamento e de se organizar. Agora, se você pode reclamar que é muito conteúdo e continuar assim, se tá bom pra você, ótimo. Ou você pode pensar numa estratégia, em otimizar isso e etc. E eu te digo que não é preciso ter uma equipe, tá? Assim, uma equipe grande. Se você delegar um pouco, outras pessoas fazerem, já tá bom. Agora, eu sou sozinha, Lívia, eu não consigo escrever num blog, eu não consigo escrever em tudo. Ok, usa poucas ferramentas e usa pelo menos com uma frequência bacana, tá? Tenta fazer 3 posts por semana no Instagram, faz um post quinzenal no blog. Gente, todo mundo tem tempo pra fazer isso, né? Não é possível, né? Então, assim, a gente tem muita informação, a gente recebe até, às vezes, ideias de post pronto de operadoras, né? Tem vários livros, várias revistas, coisas que você pode pegar para se inspirar. Então, é questão de se planejar, de ter uma estratégia e colocá-la em prática. Se você quer crescer, se você quer se destacar, alguma coisa você vai ter que fazer. E muitas vezes, isso quer dizer que você vai trabalhar um pouco mais por isso, né? Mas você tá se esforçando para levar o seu negócio para um outro patamar. E não tem jeito. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Tá? Eu sou muito defensora disso. A gente tem que planejar, executar para colher os resultados. Se eu ficar parado, meu resultado vai ser o igual de sempre. Ok? A gente tem também o WhatsApp, lista de transmissão do WhatsApp, Telegram, YouTube. A gente tem o exemplo da Aline aqui, a Aline da Cobacoa, que ela faz de frente para a Aline, eu acho, ela faz sempre alguns vídeos onde ela tá conversando sobre algum destino. Isso é super bacana, super, super bacana. Então, assim, quando você se planeja, cria um cronograma de postagens, começa a trabalhar nesses posts, faz uma organização do que você vai usar, o que você vai reaproveitar, maravilhoso! Você vai ver como as coisas vão começar a funcionar muito mais facilmente. Mas eu tô aqui falando também de uma forma genérica. Quem tem que descobrir a melhor estratégia e como colocar isso em prática é você. Olha lá, fala com a Coacoba, não é? Adorei. E ela usa o YouTube. E aí a gente tem também... Tá meio ruim a minha conexão, né? Eu tô vendo aqui pelo computador que eu tô meio falhada, mas vamos lá. Outro ponto importante também são as ações offline, que as pessoas esquecem delas, tá? O que são ações offline? É tudo que sai do mundo da internet. E o que a gente tem de ações offline que a gente pode fazer e implementar para o crescimento da nossa agência, tá? Lembrando, se você não quiser fazer nada, o resultado vai ser igual. Se você quer sair do lugar, tem um monte de opção, tá? Então vamos lá. Eventos. Vou dar as minhas experiências com evento. Evento foram ações que levou a Gol para um crescimento muito grande. Teve uma vez que a gente fez um evento sobre a Disney. Eu chamei clientes que fizeram cotações da Disney, pessoas que eu sabia que tinham interesse sobre a Disney. Fiz um café da manhã temático sobre a Disney. Gente, não foi nada absurdo. Nada absurdo. Eu acho que eu devo ter gastado uns 600, 500 reais. Montei, a gente alugou um espaço, chamou as pessoas e eu fiz uma apresentação sobre Disney. Falei várias coisas sobre Disney, várias dicas, Orlando, os parques, onde se hospedar. Que pra gente é básico, é baba. Sim, pra eles é uau!
montei uns brindes. Meu, gente, eu fechei 12 orçamentos só nesse evento. 12 orçamentos, assim, bum! Então, eu acho que foram 12, se não me falha a memória, porque isso faz uns 4 anos. Então, é muito importante você ter o contato pessoal também. Você faz um investimento, obviamente, mas no nosso caso não foi nada absurdo. E você tem um retorno, porque as pessoas estão vendo ali que você sabe o que você está falando. A gente fez também um evento super importante, esse aí já teve um investimento bem maior. Para cerimonialistas, a gente fez no restaurante do Claude Troagot, no Rio de Janeiro. E a gente convidou várias cerimonialistas para conhecer a Gol, para fazer um bate-papo, e a gente foi apresentando toda a agência. Não teve PowerPoint, não teve nada disso, foi um almoço descontraído, num ambiente super gostoso, uma comida super boa. E a gente mostrava em tablet os nossos materiais, o calendário de passeio, o guia digital, e elas foram tendo contato com isso. E com isso a gente fortaleceu parcerias com pessoas muito relevantes no mercado, né? Que começaram a indicar a Gol para outras pessoas. Então, assim, isso é muito importante para que pessoas que são referências no mercado te conheçam e te indiquem, tá? Então, eu acho fundamental, assim, eu tinha vários eventos programados para esse ano, cancelei tudo, e ano que vem eu quero com certeza voltar com isso. Tem também as feiras, tá? Feiras de casamento, até mesmo feira do turismo, que a gente também pode participar, fazer contatos, networking, receber clientes. Eu vou participar dia 11, inclusive, de uma feira de casamento online, e eu vou poder mostrar o meu trabalho, fazer uma apresentação online para as noivas, e vou receber todo o mailing do evento, vou poder fazer ações para elas, tô pensando num brinde para mandar para elas depois. Então, assim, mesmo na pandemia, a gente tem também esse tipo de ações que agora viraram online, né? Mas geralmente são offline. Você pode também fazer venda direta, né? Público mais velho usa muito o telefone. Se você tem funcionários, uma equipe que possa fazer isso, ou até mesmo você, né? Dependendo da sua vontade, pega o telefone e fala: fulano, tem um roteiro, um pacote super interessante, eu sei que você gosta disso. Tem pessoas que preferem ter esse contato por telefone, ter essa venda direta, né? Do que ficar rolando no Instagram para achar alguma promoção. Tem perfil para tudo, as pessoas são diferentes. Tá? A gente pode direcionar nossas ações para atingir pessoas diferentes, tá? Exatamente. A Ani falou aqui que você pode chamar o fornecedor para dividir o custo do evento. Com certeza. Nossa, fácil. E a gente tem também os convencionais, né? Revista, outdoor, que também não deixam de ser, né? Se for de acordo com a sua estratégia, pode ser bacana, né? Qual o problema? E você também tem palestra. Se você se torna alguém relevante no mercado, você pode dar uma palestra. Ou você pode dar uma palestra na escola do seu filho, né? Teve uma época que a gente fez uma parceria com o Kumon. Então, assim, você sempre tem alternativas para deixar a sua empresa em evidência. Beleza? Terminei, gente. Gostaram? Vou responder as perguntas aqui e quero fazer um fechamento. Vocês entendem agora como tudo que eu venho falando vai se conectando, né? Vocês vão entendendo como vocês precisam traçar a sua estratégia e o seu posicionamento, né? Com tudo que a gente vem falando aí desde o começo de maio, fui até olhar aqui o calendário. Eu imagino que agora, quem vem acompanhando esse trabalho desde o começo, consegue ver com muito mais clareza como fazer ações para se diferenciar. Já sabe um caminho, né? E é daí que veio a necessidade do curso da mentoria, porque agora vocês sabem o que fazer, mas na mentoria eu vou conseguir falar para vocês como fazer, né? Com base na sua empresa, no diagnóstico. Voltei. Não, travou mesmo. Travei, gente. Ah, voltei, pronto. Voltei. Então, na mentoria, no curso, vai dar para acompanhar
Como que você vai executar tudo isso que eu falei na prática, de acordo com as demandas e as necessidades da sua agência, beleza? Com certeza, obviamente, vai ser tudo muito mais fácil. E no aulão do dia 1º de junho eu vou explicar tudo direitinho, quanto vai custar, como vai ser, blá blá blá. Mas te digo que vai ter muitas surpresas, viu? Já aviso. Quem não fez o link do aulão, se inscreve de novo, tá? Pessoal, vou responder pergunta rapidinho. Agora não travou não, voltou. Deixa eu ver. Ai, Jesus, tem pergunta pra caceta de novo. Então vamos lá. A Simone tá fazendo uma transição na agência dela, né? De uma agência convencional para uma agência de consultoria e roteiro personalizado. Eu só não acho legal, como eu acho fundamental você falar disso pro seu Instagram. No seu Instagram, seu público precisa saber que você está fazendo esse trabalho, né? Que você vai oferecer esse diferencial. É super, super, super importante. Como funciona essa parceria com o cerimonialista? Cada cerimonial trabalha de uma forma. Tem cerimonial que pede a comissão, tem cerimonial que pede para dar desconto para o cliente, mas a maioria não quer comissão, prefere que você dê isso de desconto para o cliente dele que ele indicou. Vai ter um opcional de mentoria individual, mas vão ter as mentorias online, em grupo, onde cada um vai trazer a sua dificuldade, a gente vai conversar e o grupo vai poder também participar desse processo, porque a gente aprende muito com a dúvida do outro e com a dificuldade do outro, tá? Pera aí que eu tô vendo aqui as perguntas. A persona que tenho hoje não é a persona que eu quero. Estou reestruturando para ir em busca da minha persona. Está correto? Claro que está correto! Claro! Você pode reestruturar a tua estratégia, teu posicionamento para atender um outro público. Com a Go Viagens foi assim. Nos 3 primeiros anos a gente atendeu um público. Depois, né, a gente se reestruturou, revisou o posicionamento, a estratégia e começou a atender um outro público completamente diferente. Mas isso não é da noite pro dia, é um trabalho, tá? Não sei se vão me tirar. Você utiliza algum grupo no WhatsApp ou Telegram para os clientes? Eu não tenho grupo para cliente, tá? Mas a gente usa algumas listas de transmissão. Acho que as pessoas já têm muito grupo. O que a gente tem de grupo de WhatsApp é, por exemplo, o cliente pediu um orçamento X. Aí a Natália abre um grupo, me coloca e a gente faz todo o atendimento pelo WhatsApp, tá? Mas eu não sei se essa foi a tua pergunta. Nós usamos e-mail marketing. Então, por exemplo, eu pego os posts... deixa eu ler as perguntas que algumas pessoas não conseguem visualizar. Você usa newsletter? Hoje em dia dá bom resultado? O resultado depende do conteúdo que você está passando, para quem você está mandando, enfim. O resultado depende. Vou falar do meu caso. Nós usamos o e-mail marketing no próprio site, né, no próprio Wix, tem essa ferramenta de e-mail marketing, a gente cadastra os e-mails e faz links com os posts do nosso blog, entendeu? Então a pessoa recebe, clica e vai ler a matéria no meu blog. Então é sempre muito conteúdo. E geralmente eu mando alguma promoção muito específica e bem direcionada. Então, por exemplo, para casal em lua de mel, para família, para grupos de amigos, tá? A Natália, que trabalha comigo e cuida do atendimento, ela falou: vamos falar de processo de vendas numa live? A Natália trabalhou em multinacionais também. Ela tem muita experiência com venda, muita. E aí eu vou marcar, então, semana que vem, uma live com ela sobre os processos de venda, tá? Porque ela tem uma bagagem muito foda nesse sentido. Gente, faltam 2 minutos de live. Se eu sair, vocês voltam? Porque eu tenho mais pergunta pra variar, pra responder. Me falam aí se vocês voltam ou não. Ó, ninguém vai roubar a Natália de mim não, hein? Pode parar.
Então, gente, tem as perguntas aqui. Nossa senhora, vai cair. Tá. Vocês voltam, né? Então, beleza. Beijo, já volto. Vou encerrar e a gente volta.